Bom dia, estamos aqui ao vivo com mais uma edição do programa UrbanView, que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e a participação do Caetano Garcia, que aguarda vocês entrarem aqui no chat e mandarem suas perguntas para a nossa entrevistada de hoje. Caetano? Isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas que estão conectados aí na OTV. Bom, são aqui 3 maneiras de participar, uma delas é você entrando no chat, mandando perguntas e comentários, outra forma, na própria home da OTV, pela linha direta, você internauta também tem um espaço para mandar suas perguntas e comentários. Eu também estou de olho no nosso Twitter, que é @urban_systems, então é uma outra maneira de vocês participarem. E existe uma quarta maneira, que é através da nossa enquete da semana, que é uma pergunta que tem a ver com a entrevista que o Gilberto vai iniciar daqui a pouco. Vocês podem participar dessa enquete no site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br, que aí no final do programa o Gilberto vai buscar as informações, o resultado dessa enquete e vai comentar com o nosso entrevistado de hoje. Então participem e mandem perguntas. É isso aí. O nosso país está vivendo a sua fase canteiro de obras. Não bastassem aí os grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, que já está aí detonando uma série de obras que não se limitam aos centros esportivos, aos ginásios, aos estádios de futebol, mas também às obras de infraestrutura. A gente está vivendo um bom momento econômico no país, e isso faz com que o mercado da construção civil, de maneira geral, esteja muito aquecido e as construtoras e incorporadoras estejam fazendo aí uma série de lançamentos. Segundo o Sindicato da Habitação, que é o Secov, apenas na região metropolitana de São Paulo foram lançadas 67,8 mil unidades residenciais no ano de 2010, né? Quer dizer, quase 68 mil unidades residenciais, que significa um aumento de 26,7% em comparação com 2009. Projeções feitas com base em projetos de lançamento mostram que as incorporadoras, construtoras e imobiliárias devem triplicar o seu faturamento nos próximos anos. Com essa evolução toda no setor, já é possível encontrar profissionais especializados nas diversas etapas do projeto, ou seja, a especialização cada vez menos generalistas e mais focados nas diversas etapas do projeto, a fim de otimizar o trabalho da construção, né, da edificação dos projetos, e também otimizar os prazos da construção, que é uma preocupação cada vez maior das incorporadoras e das construtoras. Para a gente discutir esse tema, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente trouxe para o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, o seguinte olhar: gerenciamento de projetos. Como coordenar mais obras em menos tempo, né? Na verdade, esse é o desafio que está sendo colocado aí. Como coordenar mais obras em menos tempo. Isso é uma preocupação das construtoras e incorporadoras, porque o número de obras aumenta, a exigência de cumprir prazos menores também fica maior, e aí o gerenciamento de projetos passa a cumprir um papel aí muito importante. Então, nós queremos discutir no programa de hoje com a nossa entrevistada: como está o cenário da construção civil no Brasil, quem são e o que fazem os novos personagens que acompanham essas grandes obras, o que as pequenas obras caseiras podem aprender com esses projetos, com o gerenciamento de projetos, como é que elas podem sair ganhando com esse tipo de coisa. E para discutir esses temas com a gente, para responder a essas e outras perguntas, a gente vai conversar hoje com a arquiteta Renata Marques. Renata, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no UrbanView. Pelo convite. A Renata Marques é considerada uma das mais jovens gerenciadoras do país, tendo participado de empreendimentos que revolucionaram tecnologicamente o mercado brasileiro em 2000, tal como a introdução do drywall, que é um sistema americano de paredes que proporciona maior leveza e estrutura, fachada pré-moldada, estrutura metálica e banheiro pronto. Ela vai contar um pouquinho de cada uma dessas novidades tecnológicas para a gente aqui. Essas novidades garantem um menor prazo final da obra e requerem um grande planejamento de projeto. Em sua passagem pela construtora Impar, a Renata teve uma atuação no primeiro projeto que recebeu uma certificação ISO 9000. E para começar a nossa entrevista, como é praxe aqui no programa UrbanView, a gente vai chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz uma análise do Paulo Taquito, que é sócio e diretor da Urban Systems, que foi publicada numa entrevista que ele concedeu. Diz o Paulo Taquito: a simultaneidade da realização das obras estruturais para a Copa e Olimpíada e a construção de novos empreendimentos imobiliários está apressando as operações para o cumprimento de prazos. Isso está fazendo com que algumas empresas queimem etapas, simplificando projetos arquitetônicos para conseguir as permissões legais e começarem a construir rapidamente.
potenciais problemas construtivos que, a princípio, deveriam ser sanados ainda no projeto, estão sendo empurrados para o canteiro de obras e passam a depender de decisões de trabalhadores menos qualificados. Ou seja, diz o Paulo, na falta do engenheiro experiente na obra, o técnico acaba resolvendo ali in loco. Ou seja, na análise do Paulo, as construtoras, incorporadoras estão com uma pressão, uma exigência de prazo muito grande, acabam se dedicando menos tempo ao projeto, vão logo para a obra e é na obra que a coisa, que o problema, que as coisas têm que ser resolvidas, né? Então, a Renata, como uma gerenciadora de obras, pode comentar um pouquinho para a gente como é que está esse cenário. Quer dizer, a gente realmente está vivendo, né, Renata, um boom aí de obras, de uma quantidade muito grande de obras e uma pressão por prazo. Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade, isso em virtude de uma necessidade de lançamentos rápidos para aproveitar a venda dos imóveis, para não perder a oportunidade. Existe essa demanda desesperada para aprovação de projetos e isso acaba recaindo numa má qualidade, às vezes, de projeto, tá? Como o próprio nome diz, o projeto ele precisa ser planejado, né? O quanto mais tempo de projeto a gente tem, melhor o projeto fica, né? E é fato que algumas situações acabam acarretando que esses problemas acabam indo para a obra, tá? Nesse cenário todo, o que a gente tem observado é que as construtoras têm buscado, em virtude dessa necessidade de incorporação de lançamentos, tá? As construtoras têm buscado procurar algumas diretrizes de projeto, algumas padronizações internas, de forma que a gente consiga, né, atender a demanda da incorporação de um lançamento rápido, para que a gente consiga soluções práticas e fáceis de serem executadas em projeto. Isso, projeto e obra. Tá? Ou seja, quando eu falo em diretrizes de projeto, nós estamos tentando a padronização de alguns sistemas, tá? De forma que a gente consiga, já sabe, a pessoa pega o projeto e já entende que aquela é a solução e já sabe como executar. Então, tentando buscar padronizações internas para que isso acaba sendo uma rotina de projeto e a gente faz essas adequações em projeto. É porque, até para quem está nos assistindo, que não é o íntimo, digamos, do mercado da construção civil, é como se fossem dois mundos, né? Dentro de uma construtora, dentro de uma incorporadora, existem dois mundos. Existe o mundo do marketing, o mundo comercial, né? Que cuida do lançamento, da incorporação, que tem esse timing, tem essa necessidade de colocar o produto no mercado. E depois existe outro mundo, que é o mundo da execução. E esse mundo da execução, inclusive, envolve vários fornecedores diferentes. É o pessoal que faz a parte de projeto hidráulico, estrutura. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona essa parte executiva. Na verdade, dentro de um projeto, não existe só o arquiteto, tá? Existe o arquiteto, o projetista de estrutura, hidráulica, elétrica, automação, impermeabilização, fachada. Tem N disciplinas de projeto, né, que dentro do meu trabalho, eu como gerenciadora de projeto, a gente faz com que eu faço a coordenação entre esses sistemas, tá? E dentro dessa lógica, né, quando você estava colocando da questão da incorporação e da construtora, né, você está falando que existem eu acredito, duas empresas, né, dois setores, eu acredito que são até três, que é a fase da incorporação, que tem essa necessidade do lançamento, que sempre a gente tem sempre que dar um suporte para essa incorporação, para que o projeto fique mais tecnicamente viável. Muitas vezes, às vezes isso não dá tempo, em virtude desse rápido lançamento, dessa necessidade de lançamento. E temos a questão do desenvolvimento de projeto, e eu entendo que uma terceira situação é a execução. Então, eu entendo que hoje o cenário, a gente está muito voltado para isso, que é uma incorporação, uma necessidade desesperada para aproveitar o momento de venda do imóvel, do empreendimento. Numa outra situação, nós temos o desenvolvimento do projeto em si, e numa terceira é
a obra que tem que ser iniciada rapidamente em virtude de ter vendido 70% e a necessidade de comprovação desse fluxo de caixa interno até da própria construtora. Até porque existem os prazos contratuais que Exato. são feitos com os compradores de entrega da obra, né? Tá? E acarretando isso com esse boom imobiliário que nós estamos passando hoje, existe uma sobrecarga em cima de todos os projetistas. Tá? Projetistas, quando eu falo projetistas, desculpa, né, até pelo termo, projetistas estruturais, projetistas elétrica, hidráulica, todo mundo está muito sobrecarregado de trabalho. Isso pela falta até da própria mão de obra que a gente tem dentro do mercado e acaba acarretando em demora do projeto. Está existindo um apagão? Você vê um apagão de mão de obra? Sim. Se continuar nesse ritmo, vai haver Você acha que está próximo de um esgotamento, digamos assim, de... Exatamente. Você usou a palavra assim, perfeito. Nós estamos com um esgotamento da estrutura, né, dessa questão da estrutura do país nesses quesitos. A gente tem um problema seríssimo de falta de mão de obra, né? E outro fator também é que essa falta de mão de obra acaba acarretando em necessidades de inovações tecnológicas, né? Ou seja, eu preciso fazer melhor com menos gente. Eu preciso fazer melhor com menos gente, exatamente. E rápido, né? Então, e esse contexto começa a ficar um contexto que está incomodando as construtoras, né? Ainda um pouquinho sobre essa questão da mão de obra. Essa questão da mão de obra, você está percebendo isso tanto na parte técnica, digamos, de projetistas, como na parte de engenheiros de obra, como também na parte de mão de obra mesmo, digamos, de construção, a parte de, vamos supor, o cara lá que carrega o tijolo, o pedreiro, essa coisa toda, Tudo. marceneiro, tudo. Tudo. E isso está acarretando uma elevação dos custos da... Acaba acarretando uma elevação dos custos diretos do próprio imóvel, né, de custos de projeto, de custos da construção em si, porque até o próprio material, né, como os pisos, concreto, existe uma elevação grande de custo em tudo isso e acaba incomodando a essa situação. Aquele índice que mede o preço da construção civil, que é o CUB, né? CUB. Ele está aumentando acima da inflação? Tá, eu acredito que ele Está conseguindo segurar? conseguindo andar ali um pouquinho assim. Porque eu vi uma reportagem essa semana passada, agora não me recordo qual veículo, que falava que alguns preços de metro quadrado em São Paulo estavam atingindo, apartamentos assim de 1, 2 dormitórios, estavam atingindo 5, 6 mil reais no metro quadrado. Eu diria que, por exemplo, existem imóveis em Brasília que o custo do metro quadrado está girando em torno de 10 mil reais. Isso se deve a esse boom. Eu acho que é um contexto, né? É o boom e é a procura também, né? Mas eu acho assim também que a grande tendência hoje do mercado é a classe média.